Essa segunda carta, então, eles recebem ela, é que está registrada nas Sagradas Escrituras. E essa carta também, ela foi muito dura, porque Paulo precisava corrigir algumas coisas muito sérias que estavam acontecendo em Coríntios, porque lá o povo ele estava cultuando, achando que cultuar a Deus era a maneira que eles estavam fazendo, eles estavam se envolvendo na imoralidade, ou seja, imoralidade sexual. Né? Eles entendiam que praticar um ato sexual era uma forma de adorar a Deus, mas uma prática assim com sacerdotisas, não com a sua esposa. O negócio era bem louco, era bem doido. Então Paulo vai corrigindo tudo isso nessa carta. Aí quando ele escreve a terceira carta, foi uma carta muito pesada. Segundo os historiadores, eles relatam que é uma grande chance, não dá para dizer com certeza, mas é uma grande chance que a terceira carta que Paulo escreve, eles queimam ela. Porque foi tão pesada, foi tão necessário que eles dão um jeito de meter fogo nessa carta aí. Né? Aí ele escreve a quarta, que é a nossa segunda, mas seria a 3 e a quarta, a quarta, elas estão na segunda, mas elas estão completas. Então não existe, está faltando texto, está faltando conteúdo, não. Se tivesse as 4, nós teríamos as 4, mas como eles deram um jeito de extraviar a primeira e dar um jeito na segunda, na terceira, então mesmo assim, na primeira e na segunda estão completas as cartas para o povo. Né? Então levava um tempo para Paulo escrever. Diferente um pouco da primeira carta, na segunda carta, Paulo vai e visita então. Primeiro ele escreve, né? Depois ele vai e visita. Depois de toda a orientação que ele passa, tudo que ele ensina, ele vai, visita a igreja e o que ele vê, ele não se agrada ainda. Por quê? Porque ainda havia muita coisa imoral acontecendo dentro da igreja. É onde que Paulo, ele suga bastante da parte dele. Depois nós vamos ver um pouco adiante, tem 13 capítulos, a segunda carta aos Coríntios, né? Mas ali da metade do livro em diante, um pouquinho mais para frente da metade, Paulo começa a falar bastante da sua própria vida, do seu próprio ministério. Por quê? Porque foi necessário. Eles começaram até a duvidar de Paulo. A própria igreja começaram a colocar em xeque o ministério de Paulo. Então Paulo vai falando, depois nós vamos entrar um pouquinho mais, não quero me adiantar agora. Paulo vai passar algumas coisas interessantes para aquela igreja, né? Então, após escrever essa carta, então Paulo faz essa visita aos cristãos daquela cidade. Em 2 Coríntios capítulo 2, você começa a ver isso no versículo 1, de modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Já foi suficiente uma. Então ele precisava resolver algumas coisas, precisava primeiro escrever uma carta para eles, para que eles entendessem algumas coisas, porque a imoralidade, a impureza, a libertinagem ainda fazia parte daquela igreja. Então Paulo dá novamente a referência ali, quando é que ele pega pesado, que seria a terceira carta, que o povo fica indignado, porque Paulo fala com os pingos em cima do i. Ele aponta o pecado, ele aponta a libertinagem, ele aponta a impureza, ele aponta o que está desagradando a Deus. Né? Ele chega muito firme a isso. Depois ele vai falar sobre isso nessa quarta carta então. Então ele está dizendo assim, receio, capítulo 12, versículo 21, você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele escreve depois, quando ele já está se defendendo do seu ministério, que é necessário ele dizer, receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus, receio que ao visitá-lo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo, então, ele leva muito a sério o seu ministério, Paulo leva muito a sério tudo que Deus entregou na mão dele, e ele está vendo que a igreja ainda não está compreendendo como deveria compreender, que eles não estão se arrependendo do que precisavam se arrepender. Essa igreja de Corinto, ela teria recebido, então, essa terceira carta, que provavelmente eles deram um jeito de consumir ela, talvez queimando, né? Então não receberam, ele escreveu essa quarta carta, que é a nossa segunda, onde que está escrito, e ele envia essa carta por Tito, né? Que é um pastor que anda com ele, que cresce espiritualmente, que caminha com ele, e que ele passa as orientações, e que ele também vai cuidar um pouco dessa igreja de Coríntios. Paulo então escreve essa carta, que é a nossa segunda aos Coríntios, manifestando a alegria também. Ele não só fala só de coisa ruim, mas ele manifesta a alegria pela reação
deles. Por quê? Porque às vezes uma manifestação das pessoas não aceitando como se fosse essa terceira carta sendo queimada, então por mais que ela seja dura, por mais que eles consumiram com ela, queimaram com ela, mas é uma resposta bom pelo que estava fazendo. Por quê? Porque o pecado estava sendo combatido. Às vezes a gente só olha pela conotação do lado negativo, né? Poxa, queimaram a carta e agora, meu Deus do céu, acabaram com tudo. Não. Ele consegue ver que precisam do arrependimento, precisa ser trabalhado. Então ele vê desta maneira. Porque por mais que essa terceira, que deveria ser a terceira, eles consumiram com ela ou queimaram, mas nem todos ali continuaram com a mesma prática da imoralidade, eles começaram a se arrepender, começaram a mudar de vida. E graças a Deus, queridos, para o apóstolo Paulo, que não desistiu de uma igreja. Não desistiu de uma igreja, porque nós sabemos que em Coríntios, onde é que nós vamos falar sobre dons espirituais, aonde que é a referência? Coríntios. Na mesma igreja que tinha um problema de moralidade, tinha um problema de pecado muito grande, faltava arrependimento ao ser trabalhado o caráter, e Cristo vivenciando na vida das pessoas, o Espírito Santo trabalhando com liberdade, é a igreja que mais flora os dons espirituais. Aonde que era a igreja com o maior caos, se torna a igreja de dons espirituais, estou dizendo, se torna a igreja referência de dons espirituais. É naquela igreja que depois de curada, depois de trabalhada, é naquela igreja que levanta profetas. Levanta homens e mulheres que curam no nome de Jesus. Levantam ministros, levantam pregadores, levantam pessoas de todas as maneiras em todos os ministérios. Isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo. Isso é fantástico. A carta de 1 Coríntios, como o Márcio trouxe para nós na quinta passada, fala bastante então nessa questão mais da imoralidade, da carnalidade, e Paulo ainda fala um pouco, ainda na carta de 2 Coríntios, mas ele já traz a evidência do que? Da necessidade da verdadeira espiritualidade, porque antes de Paulo escrever a primeira carta, então, eles cultuavam a Deus praticando orgias, praticando imoralidade sexual. Então agora Paulo reverte isto para trazer o que agora? Não, agora vocês vão adorar da forma correta. Primeiro precisa trabalhar o caráter, precisa trabalhar o ser, precisa restaurar, precisa vir um arrependimento. Então Paulo agora na segunda carta ele vai começar trabalhando a questão espiritual como realmente tem que ser. Direcionado pelo Senhor, direcionado pelo Pai. E aí ele usa muito algumas passagens aqui, alguns textos da sua própria vida. Da sua própria vida. Quando na primeira ele precisa bater bastante, precisa exortar bastante, ainda continua na segunda, mas na segunda ele já traz a espiritualidade da necessidade de como que a igreja precisava viver, de como que a igreja precisava se portar, como que era o reino de Deus, porque antes eles tinham uma visão distorcida. Só que deu trabalho para Paulo fazer isso. Deu bastante trabalho. E esta carta, ela contém muitas informações pessoais de Paulo. Por que Paulo tem que dar umas informações pessoais? Por ser uma igreja com tanta dificuldade na sua vida espiritual, então eles agora querem saber se realmente Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. Porque lembra, quem pôde estar na quinta passada, ou quem acompanhou a live, ainda o mais trouxe fantasticamente as divisões que tinha dentro da igreja. Tinha uns que diziam assim, eu sou de Apolo, que Apolo representava lá, era um grande homem de Deus, mas tinha uma galerinha dentro de uma igreja só. Não, eu sou de Apolo, eu só ouço quando Apolo prega. Aí uma outra galerinha lá, não, eu sou de Pedro. Eu sou de Pedro, tudo que Pedro falar está valendo. Aí tinha mais uma outra galerinha lá, ia dividindo a igreja. A outra, não, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, eu sou de Nazareno. Né? Os historiadores dizem que existia 5 divisões dentro da igreja. Imagina, olhamos para o nosso templo. 100 e poucas cadeiras aqui, pastor. 5 pensamentos diferentes, num lugar só. E quando o outro ministrava, não, esse não é meu, então não escuto nada do que ele está falando. Podemos usar o exemplo prático para nós, nossos dias, né? Hoje nós temos, pela graça de Deus e pela misericórdia também, deixando a gente ministrar, né? Vários ministrantes aqui nesta casa. É como se cada um gostasse especificamente de um.
pensou nisso? Mas não era só a ministração, era tudo o que representava na sua vida espiritual. E Paulo está lidando com essa igreja, que se achavam todos intelectuais, todos sabedor da palavra. Então aí, por que Paulo começa a falar algumas informações pessoais? No capítulo 11, do versículo 32 ao 33, ele vai relatar sobre a fuga de Damasco em um cesto, quando ele precisou fugir. Tudo pregando a palavra, porque ele era perseguido. No capítulo 12, versículo de 1 a 4, ele vai falar sobre que ele foi levado em espírito ao terceiro céu. Gente, nós não vamos nem entrar nesse quesito aqui, porque sobre esse terceiro céu é fantástico, nós precisamos de uma aula só para isso. Mas ele aqui está dizendo a experiência espiritual que ele teve. Ele está falando da sua vida espiritual para trabalhar a espiritualidade da igreja. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele foi levado ao terceiro céu. Pensa numa experiência. Acredita-se que é da mesma maneira que João lá em Apocalipse também subiu, foi levado em espírito ao céu. Mais ou menos nesse quesito aí que fica esse terceiro céu de Paulo, né? Mas mais especificamente, em um momento oportuno falaremos sobre isso. Então Paulo também vai falar no capítulo 12, versículo 7, o famoso espinho na carne. O famoso espinho na carne, né? E aí há várias deduções, há várias interpretações, né? O que seria esse espinho na carne? Alguns afirmam que seria um espinho, talvez, um espinho físico mesmo, um espinho de verdade, né? E alguns afirmam que esse espinho é o que, na verdade, representava o passado dele, o que ele era antes de se tornar apóstolo de Jesus Cristo. Eu, pessoalmente, queridos, eu consigo me aproximar mais desta explicação, mais dessa interpretação que Paulo, ele diz assim: por favor, tire esse espinho da minha carne. E daí Jesus diz o quê? A minha graça te basta. Minha graça te basta o quê? O que era o espinho na carne de Paulo? Paulo, antes de ser discípulo, de ser apóstolo de Jesus, perseguidor dos próprios cristãos. Ele procurava, ele caçava, ele prendia. Alguns afirmam que ele passou até em momentos que alguns foram mortos. Não tem referência na Bíblia que ele matou alguém. Mas entende-se que ele estava presente nessas perseguições, onde é que alguns cristãos foram mortos. Então Paulo, ele não tinha piedade nenhuma antes de ter um encontro real com Jesus, antes de ir para Damasco. Inclusive, quando ele vai para Damasco, ele pede uma carta lá de referência, porque ele era totalmente religioso no que ele acreditava, e ele achava que perseguindo esses cristãos, ele estava fazendo a obra de Deus. Então ele pega uma carta de alforria, ou seja, de autorização para ir perseguir os cristãos. E no caminho em Damasco, então, o Senhor para ele. O Senhor tem que parar ele. Você percebe que Paulo é um homem tremendo, que antes da sua conversão ele era um homem totalmente ruim, totalmente contra a vida cristã verdadeira. Tem coisas, irmãos, que é só Jesus para parar, é só Jesus da causa. Nenhum homem conseguiu convencer. Paulo não era um homem que não tinha conhecimento. Paulo estudava muito. Paulo estudava aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior teólogo da época. Então Paulo tinha muito conhecimento, então não era qualquer coisa que o convencia. E ele estava convencido do que lá os primeiros cristãos, Pedro, João, Tiago, tudo isso que eles estavam fazendo ali estava errado. Então ele tem essa carta e ele vai lá para perseguir. Mas Jesus então interfere na sua vida e Jesus chama ele para o ministério. Então nesse espinho da carne entende-se que Paulo está pedindo isso para Jesus: eu não aguento mais, porque eu penso em tudo que eu fiz há muitos dias, há muito tempo, tanto que eu persegui esse povo, que hoje eu preciso pregar, preciso ensinar esse amor, isso me dói demais. E aí Jesus diz o quê? Minha graça te basta. Então Paulo fala disso também. Ele fala também no capítulo 11, versículo 23 a 27, sobre os seus piores sofrimentos. Paulo, em todo o seu ministério, não só na igreja de Coríntios, para a igreja de Coríntios, mas nas outras cartas que ele escreveu, Paulo, em toda a sua história de evangelho, Paulo sofreu muita coisa. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, ele sofreu um naufrágio e não morreu, uma cobra picou ele não morreu, fugiu com um cesto. Então Paulo, ele passou muita coisa.
Sabe, às vezes eu fico pensando, nós, né? Às vezes nós, é tão natural, às vezes, a gente se queixar de alguma coisa ou de outra, né? Às vezes de coisas simples, né? A gente fala assim, poxa, hoje eu estou com dor nisso, está me doendo aquilo, eu estou com essa situação, estou com essa circunstância. Eu imaginação pastoral, tá? Eu imagino que quando tinha uma conversa de Paulo, Pedro, Tiago, esses caras, né? Esses caras que Deus livre, mudaram a nossa vida, né? Em nome de Jesus, para nós termos uma Bíblia hoje. Eu acho que eles falavam assim, o que deu aí? Não, aqui eu fui açoitado em tal lugar, aqui me chicotearam em tal lugar. Não, aqui me cortaram, dá uma olhada. Não, mas o meu corte é maior, lá eles me prenderam em tal lugar. Eu imagino que eles falavam dessa maneira. Dessa maneira. E Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu, porque ele metia cara, ele não tinha medo. Ele enfrentava tudo, enfrentava todos que fosse possível. Então, e Paulo também, ele expõe os seus sentimentos de maneira muito intensa e transparente. Ele revela que ele sofreu, ele fala das suas experiências maravilhosas, que é lá subir ao terceiro céu, mas ele fala também do que machucou ele fala como ele foi perseguido, né? Ele confessa os seus temores, ele confessa os seus medos para as próprias igrejas. Paulo não tinha vergonha de falar assim, olha, eu sou fraco, eu estou muito fragilizado, eu não estou conseguindo. Paulo ele não tinha medo de se expor, ele falava o que estava sentindo, porque ele sabia quem ele era, e que ele era um ser humano. Mas ao mesmo momento que Paulo se sentia fraco, ele encontrava força no Senhor e continuava andando. É uma das frases que está, se eu não me engano, no livro de Filipenses, né? Que diz assim, quando eu estou fraco, forte é que eu estou. Ou da fraqueza, tirei força. Quando Paulo se sentia fraco, ele sabia que somente em Deus é que ele encontrava força para continuar. Somente em Deus ele encontrava força para continuar. Então, muitas coisas vão acontecendo e Paulo vai falando da sua própria vida nesse capítulo, nesse livro de 2 Coríntios. Porque ele tem a necessidade de falar para a igreja entender que é ser humano, que passa por tudo, mas precisa passar também pela purificação de Deus. Esse ouro precisa ser lapidado, esse diamante precisa ser lapidado pelo Senhor. E isso às vezes traz algumas dores, traz algumas coisas, né? Também tem a famosa, a letra mata e o Espírito vivifica, né? Onde é que também existem várias interpretações por aí sobre isso. Quando Paulo está falando assim que a letra mata e o Espírito vivifica, ele não está dizendo de forma alguma sobre as Escrituras, que é a Bíblia que está matando. Paulo era um super teólogo, Paulo era um cara estudioso. Então Paulo está falando ele está falando lá do tempo de Moisés, que precisou da escrita, precisou ter as escrituras, as leis, nas mãos do povo para orientá-los, para estar. Mas o Espírito vivifica, ele está se referindo ao Espírito Santo, aquele Espírito Santo que habita dentro de você. Uma vez eu vi um pastor dizer assim, sabe gente, a gente olha para Abraão, olha para Moisés, olha para Paulo, para Pedro e fala assim, já é Novo Testamento, né? Mas olha, vamos lá, Elias, Abraão, Moisés, Noé, meu Deus do céu, o que eles faziam tudo, né? Aí disse, a hora que eu chegar no céu, eu quero chegar e perguntar, mas diz aí, Abraão, como que é esse negócio de ser pai das nações? Ou dizer, Noé, me explica aí como é que você se manteve firme 120 anos construindo uma arca? E aí ele mencionou assim, mas você já imaginou uma pergunta da parte deles para a gente falar assim, mas me diz como é que é o Senhor entrar dentro de você? O Espírito Santo agir dentro de você. Esse Deus que falava com a gente, entrou dentro de você. Isso é muito forte, gente. Imagina, já pensou nisso? Eles criam em Deus, eles representavam Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, depois de Jesus, nós temos essa oportunidade. Todo aquele que reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo entra dentro. Ei, Deus está dentro de você nessa noite. O Senhor está dentro da gente. É o Espírito Santo de Deus. Outro assunto importante também, que é gerado aqui nesta carta, ele vai falar sobre as ofertas, né? Até nós usamos alguns textos aqui, às vezes das ministrações, das ofertas e nos dízimos, né? Paulo ele vai passar uma orientação, como que deveria fazer isso,
como que deveríamos fazer. Por quê? Porque teve um tempo que a igreja em Jerusalém, ela estava passando dificuldade, estava passando fome. E as outras igrejas que Paulo tinha implantado, que Paulo tinha trabalhado, e Paulo estava cuidando, orientando, escrevendo cartas, então eles ofertavam lá na igreja de Jerusalém, onde tudo começou, porque lá estavam passando necessidade, então eles mandavam. Mas a igreja de Coríntios foi a única igreja que não mandou nada, porque ela estava fora de foco. Ela não tinha tempo de pensar em ajudar uma contribuição, de levar para alguém necessitado, porque eles estavam numa discussão sobre em quem acreditar, quem crer, trabalhar essa questão da imoralidade dentro da igreja, e se o Paulo era realmente o apóstolo de Jesus Cristo. Foi a única igreja que não conseguiu se tocar, se alinhar no Espírito de Deus naquele momento, naquela época. Então Paulo nos orienta como fazer isso, e ele ensinou isso no capítulo 8, versículo 2, ele fala sobre a pobreza. No 8:3 ele fala sobre a generosidade. No 8:5 ele fala sobre como o Senhor é. No 8:12 a 14, proporcionalmente, como que podemos fazer proporcionalmente. No capítulo 9, versículo 6, ele fala sobre abundantemente. No capítulo 9, versículo 7, ele fala espontaneamente, é o texto que às vezes a gente usa aqui. No capítulo 9, também no versículo 7, com alegria. Né? O espontaneamente está com alegria. Aí se nós olharmos aqui, poxa, mas aqui tem a ver tudo apenas com oferta, e pode sim, exatamente, só que a oferta deles aqui era muito maior que o nosso dízimo, irmãos. Ou era maior que o dízimo deles? Porque eles ofertavam. Pela necessidade que tinham, eles ofertavam. Ou seja, eles levavam. Paulo está dizendo para a igreja, vocês não podem chegar na igreja, gente, de Coríntios. Vocês não podem chegar aqui e depois, na hora de ofertar, na hora de entregar algo para o Senhor, para ser investido na obra do Senhor, não, eu nem me preparei para isso. Ele está ensinando você, se prepare em casa para isso. Isso é uma orientação que nós trazemos para nós como igreja, amém, irmãos? Que nós também precisamos fazer isso. Quando nós vamos ofertar, queridos, e trazer o dízimo à casa do Senhor aqui, a gente não pode chegar aqui em cima da hora e tudo descuidado, a gente tem que se preparar em casa. É ou não é, irmãos? Pensar assim, o que eu posso entregar para o Senhor? Como que está meu coração? Eu quero abrir um paralelo aqui que não está aqui nesse estudo, mas com referência de essa questão da oferta e do dízimo, que traz lá quando Jesus meteu o pé lá no templo, vocês lembram? Quando nos cambistas que estavam lá fazendo as ofertas, por quê? Porque no Antigo Testamento era assim, para você fazer a oferta, você precisava cuidar um animal de sacrifício. Mas não era assim, essa semana eu vou separar um animal do meu rebanho e vou levar lá e vou sacrificar. Não, tinha uma regra lá, que é lá no início, lá em Êxodo, Deuteronômio, vai estar registrado Levíticos, que ele fala sobre o quê? Sobre prepara 1 ano o teu sacrifício. Então precisava separar há 1 ano o sacrifício, cuidar dele, não deixar machucar. Por isso que tinha que ser o melhor animal, o mais bonito, o mais cuidado, porque esse era separado. As pessoas chegavam lá, quem tinha os rebanhos, eles chegavam no rebanho, escolhia, esse aqui vai ser para o Senhor. Então ele separava e ele cuidava por 1 ano, junto com os outros, mas de uma maneira especial. E esse animal ele levava para o sacrifício. Então havia uma preparação. O que aconteceu? Por que Jesus meteu o pé lá? Porque daí o próprio templo, as pessoas que estavam lá representando, já tinham se perdido, já tinham se bagunçado tudo. Eles falaram assim, não traz mais nada em casa, nós vamos ter aqui no pátio, nós vamos ter os animais aqui. Então você vem aqui, aos 45 segundos do tempo, você compra o animal e oferece sacrifício pronto. E Jesus chega assim, ei, o que vocês estão fazendo? Isso aqui é casa de oração, a casa do meu pai. Ou seja, vocês estão vendendo aqui dentro, e não é para fazer isso. E Jesus mete o pé. Derruba tudo. Porque a própria instituição, a própria representatividade que deveria ser de Deus, ela se distorceu. Não se trazia mais de casa, não havia mais preparação, não havia mais cuidado. Por isso, naquele tempo era sacrifício de animal, era algo que o povo fazia. Hoje nós podemos trazer esse ensino que nós precisamos nos preparar em casa, irmãos, para ofertar no Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. É muito importante a gente entender essas coisas. Nessa carta, já estamos quase finalizando, nesta carta vemos muitos contrastes. Né? No capítulo 4, do versículo 7 a 12, vai mostrar alegria e tristeza. Alegria e tristeza. O capítulo e o 16 e 18, versículo 16 e 18 também. Capítulo 4, versículos 7 a 12 e 16 e 18. Do 7 ao 12 vai mostrar um, e nos 16 e 18 mostra outro. No mesmo
pertinho ali mostra alegria e tristeza. Um contraste de que Paulo está enfrentando. Humilhação e exaltação, capítulo 6, versículo 4 a 10. Nesse mesmo, em poucos versículos ali, veja bem, em 6 versículos, tem humilhação, desprezo, mas também tem exaltação. No capítulo 12, versículo 9, fala sobre sofrimento e glória. Veja como que Paulo agia, imagina como que era o espírito de Paulo, a mente de Paulo, tudo que ele enfrentava. Em poucos versículos, ele é sofrimento, ele apresenta o sofrimento que ele mesmo sofria, e ele apresenta a glória de Deus sobre a sua vida. É demais. Então Paulo ele se apresenta como alguém que é fraco e inútil em algumas vezes. Ele fala em outros textos, ele diz assim, eu sou o menor de todos os apóstolos. Eu sou o menor. E se a gente olhar aqui, ele é o maior. Mas ele diz, e não por falar, pela sua humildade, eu sou o menor. Então ele se sentia muitas vezes fraco, inútil, mas que por meio da sua fraqueza, a graça e o poder de Deus são demonstrados. Capítulo 12 vai falar sobre isso também. Ele vai falar também sobre conforto e consolo. Capítulo 1, versículo 3 em diante, vai falar tudo que ocorre no princípio. Tudo que do capítulo 7 vai falar sobre o meio. E no capítulo 2, versículo 7 em diante, ele vai falar sobre o final. Ele fala também sobre o fechar de tudo, o terminar tudo, de nós como igreja. Outras palavras que aparecem várias vezes, é ministério também. Paulo fala bastante sobre o seu ministério. Ou seja, queridos, a segunda carta aos Coríntios ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é reconciliação com os coríntios. Primeiro, ele mesmo se reconcilia com os coríntios. Capítulo 1 ao 7, você vai ver tudo esse desenrolar da reconciliação com os coríntios. A segunda parte do capítulo 8 e 9, ele fala sobre a generosidade, que nós acabamos de falar aqui, que estava esquecida. Ele precisou trazer de novo. E a terceira parte, do capítulo 10 ao 13, que finaliza o livro, ele tem o desafio final de Paulo, ou seja, também vai falando dos dias finais da vida dele. Isso também fala do final que leva uma pessoa que segue o Senhor Jesus Cristo. E aí, para encerrar, queridos, por que então eles rejeitavam Paulo? Por que será que eles rejeitavam Paulo? Paulo, ele foi um homem extremamente estudioso, um homem que conhecia as Escrituras. Antes de se converter, ele perseguia os cristãos, achando que as Escrituras, da forma que ele estava interpretando, era correta. Depois que ele tem um encontro com Jesus, então ele tem a humildade de mudar de lado, ou mudar de vida. A verdadeira conversão. Ele olha, esse caminho que eu estou fazendo aqui não vai me levar a lugar nenhum. Esse é o caminho correto. Paulo era extremamente inteligente, extremamente espiritual. Mas Paulo, quando entrou para o ministério de Jesus, ele passou por muita dificuldade. Paulo era olhado como um homem não simples de simplicidade, mas simples de financeiramente. Paulo era um homem pobre. Paulo era um homem comum. Paulo não era um homem de celebridade. Para nós, hoje nós olhamos a Bíblia, nossa, Paulo era o cara, né? Mas naquele tempo, para as pessoas, Paulo não era ninguém. Paulo não era ninguém. Por isso que Paulo tem que falar muito das suas próprias experiências com Deus, para que as pessoas consigam entender o Evangelho de Cristo. Porque eles olhando para Paulo, olhando para ele, para a sua, talvez, fisionomia, do que ele era, do que ele fazia, não era suficiente para eles. Aí eu pergunto para nós e faço a reflexão. E nos nossos dias? Às vezes nós temos aquele problema ou aquela dificuldade, não problema, aquela dificuldade, que a gente só consegue ouvir pessoas renomadas. É ou não é verdade? Parece que a gente só aprende quando é alguém que está lá estourando na televisão, alguém que tem um nome, alguém que aparece em vários lugares, ou aquele que faz a diferença, ou é aquele que usa talvez uma vestimenta melhor, ou aquele que tem um carro melhor, ou aquele que talvez tem uma aquisição financeira melhor. Parece que isso para nós é sucesso e até sucesso espiritual. Não estamos falando jamais contra homens que são visíveis,
seja televisão, seja internet, sem pessoas de Deus. Mas muitas vezes, nós como pessoas, só conseguimos olhar para pessoas que aparecem. Às vezes a gente não consegue olhar para o nosso lado e ver que alguém cheio de Deus está ao nosso lado. Que a gente pode aprender demais. Por isso que é maravilhoso, queridos, nós podemos sentar aqui na quinta-feira. E hoje eu estou aqui, mas quinta passada eu estava sentado na cadeira. Porque eu estava aprendendo com um homem de Deus. Quando nós entendemos que o Evangelho de Cristo ele é simples, e não é nada contra quem está na alta ou quem aparece, que são referências também, como pessoas de Deus. Mas às vezes nós precisamos de pessoas perto da gente, que vão abraçar a gente, que vão cuidar a gente, que sabem as feridas que nós temos, que estão ali com o curativo, que é o Espírito Santo de Deus, estão ali para abraçar a gente, estar com a gente, cuidar da gente, orar com a gente, interceder pela gente. É ou não é verdade, irmãos? E vamos chamar para uma... Se a gente chamasse alguém de nome conhecido aqui, eu acredito que estaria cheia a igreja. É ou não é verdade? Se Paulo foi duro, nós temos que ser duro conosco mesmo também. Mas glória a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas pessoas que nos assistem também. Mas nós não podemos esquecer que o mesmo Senhor, Ele age em todo aquele coração arrependido, aquele coração contrito. Paulo nos ensina isso com a sua vida. Ele deixou a sua antiga vida, provavelmente era uma vida confortável, para pagar o preço, para ser preso, para apanhar, para ser apedrejado, para ser massacrado, para ser xingado e no final ser cortado sua cabeça fora. Mas pelo maior valor do mundo, o nome de Jesus e vidas sendo transformadas. E foi isso que Paulo também trouxe para a igreja de Coríntios. E que essas duas cartas, tanto a de quinta passada e de hoje, possa fazer uma grande diferença na nossa vida. E que nós possamos olhar para Paulo e ver que esse homem de Deus, tremendo, fez algo maravilhoso. E nós não podemos deixar isso para o lado. Nós não podemos deixar apenas nisso. Não é só Paulo, hein? O Senhor conta comigo e conta com você. Amém, queridos?